Fundada em 1942 pelo governo federal, a Vale é a maior produtora de minério de ferro e de níquel do mundo, além de produzir ainda manganês, cobre, bauxita, potássio e alumínio. Apenas no primeiro trimestre do ano de 2024, a receita da companhia chegou aos 41,9 bilhões de reais, com projeções que beiram praticamente os 200 bilhões de reais até o final deste ano. E apenas para servir de comparação, no ano de 2012, a empresa tinha uma receita de 91 bilhões de reais. Ainda assim, surgiram matérias no mercado dizendo que o lucro da companhia de 1,6 bilhão de dólares no primeiro trimestre do ano de 2024 frustrou as expectativas do mercado, o que não entra em consenso com outras matérias publicadas no país, dizendo que, com o minério mais fraco, o resultado do primeiro trimestre deste ano veio em linha com as expectativas, e isso de acordo com vários analistas. Agora, os gigantes do mercado internacional, especializados em investimentos, estão recomendando a compra das ações após conversa com a diretoria da Vale. Mas afinal de contas, o resultado da Vale foi bom ou foi ruim, uma vez que os analistas de mercado no Brasil não conseguem chegar a um consenso? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado com os resultados do primeiro trimestre do ano de 2024, que é o quadro do Ativo Virtual que faz o raio-x das companhias, trazendo perspectivas e muito mais. Aliás, atendendo também aos vários pedidos da nossa comunidade em muitos vídeos aqui do canal. Então vamos entender a situação atual da companhia, se ficou melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, notícias, fatos relevantes que complementam a visão do mercado a respeito da companhia, mas sempre de olho se existem oportunidades no mercado através da análise técnica das ações Vale 3, observando se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todas essas informações reunidas aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido para se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é claro, vamos começar com a parte mais relevante desse vídeo, justamente para entender os resultados da companhia, observando aqui o desempenho da Vale do primeiro trimestre deste ano, que segundo o CEO Eduardo Bartolomeu, que aliás é uma questão, a empresa precisa escolher um novo executivo para o cargo de diretor-presidente da companhia. Mas esse é um assunto que eu ainda vou tratar ao longo deste vídeo. De todo modo, a primeira nota que ele trouxe, justamente para falar sobre o desempenho da Vale nesse primeiro trimestre, dizendo: começamos o ano de 2024 bem, impulsionados pelo nosso compromisso com a excelência operacional, marca registrada da Vale, que constantemente está buscando por reduzir suas despesas e melhorar sua operação para ter mais produtividade. No negócio de soluções de minério de ferro, nossas vendas de minério de ferro aumentaram 15% ano contra ano, apoiadas por uma produção forte e que, aliás, ele relembrou a maior produção de um primeiro trimestre desde o ano de 2019 e complementou: nós também estamos tendo progresso nos nossos projetos de crescimento que ajudarão a melhorar a qualidade e flexibilidade do nosso portfólio de produtos. Dentro do negócio de metais, para a transição energética, o melhor desempenho no complexo de Salobo, aliado ainda ao ramp-up da planta de Salobo 3. E para quem não está familiarizado com esse termo aqui, o ramp-up significa progressão gradual da produção, no caso de Salobo 3. E continuando, permitiu o aumento na produção de cobre e nos volumes de vendas. Resultados promissores também foram vistos em nossas operações de níquel no Canadá, com maior disponibilidade de minério próprio. Aliás, este ponto aqui é muito relevante. A empresa fechou joint ventures, ou seja, novos contratos de empresas que se formam a partir de parcerias, ou seja, a Vale se juntando com outra empresa, por exemplo, e cria uma terceira empresa. Essa seria o resultado da joint venture, que é a especialização em um ramo, ou seja, um segmento que não seria possível nenhuma das duas empresas cumprirem sozinhas. E ainda por cima, a Vale está envolvida com vários contratos para entrega de materiais para a produção de baterias. E como sabemos, existem várias iniciativas globais de aumento na produção de baterias justamente por conta de produção de carros elétricos. E tudo isso que eu estou comentando aqui, fazendo esse grande resumo, eu trouxe ao longo de vários giros do mercado. Então, para quem tem acompanhado os conteúdos diários que eu trago aqui no canal, já tem conhecimento de tudo isso que eu estou explicando aqui. E continuando, alinhados ao nosso compromisso com a sociedade, temos orgulho de ter alcançado o consumo de energia 100% renovável no Brasil, 2 anos antes, inclusive, do previsto. Ao continuarmos nossa jornada, seguimos comprometidos com a construção da Vale ainda melhor. Lembrando que, recentemente, a Vale ainda trouxe comunicados ao mercado,
falando sobre a descaracterização da barragem B3 e B4, que fica situada em Minas Gerais. Então, reforçando novamente o compromisso da Vale depois dos efeitos e todos os problemas causados com a Samarco, que acabou tendo o rompimento da barragem em Brumadinho, a empresa tomou diversas ações importantes a respeito das suas barragens, tratamento de rejeitos e, inclusive, está trazendo constantemente atualizações para os seus investidores e acionistas sobre as propostas que estão em andamento para resolver o problema de Brumadinho, juntamente, é claro, com a Samarco e BHP e as autoridades brasileiras. E com tudo isso, a empresa também tinha o objetivo de alcançar 100% de energia renovável no Brasil, o que ela já conseguiu com antecipação. Então, realmente estamos falando de outro momento da Vale e ainda por cima, batendo o recorde de produção do primeiro trimestre desde o ano de 2019 para o seu principal produto, ou seja, sua commodity aqui, o minério de ferro. Associado a isso, teve um aumento de 15% na comparação com o ano passado. Mas observem, esse aqui foi apenas o resumo geral a respeito da companhia. Mas precisamos entender como estão os indicadores financeiros. Afinal de contas, eu ainda vou mostrar nesse vídeo a visão do mercado a respeito dos resultados da companhia e observando apenas que essa tabela está em milhões de dólares, a receita líquida de vendas da companhia bateu os 8,45 bilhões de dólares, praticamente 8,46, tendo em vista que no primeiro trimestre do ano de 2023 a empresa chegou aos 8,43 bilhões. E talvez para quem não conhece o mercado da Vale, ou seja, de commodities, é importante destacar: existem sazonalidades que são facilmente perceptíveis trimestralmente. Ou seja, os primeiros trimestres de cada ano da Vale costumam ser mais fracos em vendas. Ainda assim, é interessante de ver o crescimento em relação ao ano anterior, ou seja, uma dinâmica geral, em especial no minério de ferro, como eu citei, foi de um crescimento nas vendas, sinalizando um aumento na demanda, mas com queda relevante nos preços, de modo que o efeito geral na receita foi neutro, por assim dizer, como podemos ver neste resultado aqui, com uma variação ano contra ano, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2024 contra o primeiro trimestre do ano de 2023, com 0%. Teve um sinal aqui positivo, porque foi ligeiramente superior, mas ainda assim é uma estabilidade, porque foi uma variação abaixo de 1%. Mas nesse aspecto, gira aí a cotação do dólar e também o preço do minério de ferro no mercado internacional, que caiu nesse trimestre e assim afetou os resultados da empresa. Embora na semana passada eu tinha trazido um resultado a respeito das expectativas do minério de ferro que começaram a ascender novamente. Recomendo muito que a nossa comunidade que tem interesse nas ações da Vale assistam a esses vídeos. E se por acaso você não viu e tem interesse nas ações da Bradespar ou tem dúvida se vale a pena investir nas ações da companhia, eu trouxe esse vídeo aqui há pouco mais de um mês atrás. Muito interessante para quem quer investir na Vale e talvez considerar aqui a Bradespar como uma alternativa que possui em relação às ações da companhia. Já quando o assunto são os custos de despesas da Vale, esses variaram bastante ao longo do tempo, o que se explica especialmente por dois motivos. O primeiro, e o mais importante, é o preço de venda do minério de ferro, já que a maioria dos custos da empresa atuam de maneira fixa, ou seja, quando o minério fica mais alto, os custos de despesas caem percentualmente. Já o segundo está relacionado aos rompimentos nas barragens, que geram custos extras para a Vale temporariamente. Em outras palavras, quando isso aqui acontece, são os custos não recorrentes. Do mesmo jeito que existe o lucro não recorrente, também tem aqueles que são despesas ou custos não recorrentes. E nesse aspecto, notem que as despesas relacionadas a Brumadinho e descaracterização de barragens até diminuiu 63% na comparação com o ano passado. Mas as despesas da empresa e custos totais, como eu mencionei no primeiro cenário, ele aumentou 9%. Já o EBITDA da companhia, ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, ajustados do primeiro período, fechou em 3,5 bilhões de dólares. Já incluindo aqui o lucro operacional das coligadas, proporcionalmente, e das joint ventures também. Ou seja, uma queda de 9% na comparação ano contra ano e 49% menor trimestre contra trimestre. Mas a empresa explica, principalmente devido aos menores preços realizados de finos de minério de ferro. A variação trimestral também foi impactada por vendas sazonalmente menores. Então aqui está a diferença de quem compreende o mercado da Vale, ou seja, como ela faz os negócios, e do que depende esses negócios em relação a quem não compreende, trazendo um sinal muito positivo que a empresa está realmente dominando o mercado dela, aumentando sua produção
e também suas vendas de minério de ferro, em 15%. Apesar do financeiro não ter sido bom, são consequências que fogem do domínio da companhia. O custo de caixa da companhia para finos de minério de ferro, excluindo as compras de terceiros, foi ligeiramente menor ano contra ano, $23,50 a tonelada, apesar do efeito negativo da apreciação do real. Ou seja, o câmbio não foi favorável para a Vale nesse primeiro trimestre. Mas notem só, a geração do fluxo de caixa livre da companhia foi de $2 bilhões no primeiro trimestre, o que representa uma conversão em lucro operacional em caixa de 57%. Obviamente, muito impactada pelo forte recebimento das vendas do quarto trimestre do ano de 2023, mostrando todo o efeito reboque que tem as consequências das ações da Vale. E nesse caso, uma reversão em fluxo de caixa livre muito positiva de 57%. Os investimentos da Vale também aumentaram, chegando a $1,4 bilhão, com aumento de $300 milhões na comparação ano contra ano, ou seja, primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, e estava dentro do esperado. O CAPEX estimado do projeto Serra Sul foi revisado para cima, fechando em $2,8 bilhões, devido principalmente ao aumento dos custos de insumos e serviços também, o que foi devido ao efeito combinado de um cenário econômico inflacionário desde a aprovação do projeto e de um atraso de quase 18 meses na emissão da licença de instalação, que são riscos relacionados também a características dos projetos da Vale. A empresa teve que contrair $800 milhões a mais nesse primeiro trimestre, fechando em $14,7 bilhões no dia 31 de março de 2024, ou seja, o fechamento para o primeiro trimestre, devido aos empréstimos captados pela Vale SA e pela Vale Base Metals, que estava dentro do plano de gestão de passivos da companhia. Mas é claro, a empresa também trouxe vantagens aqui para os seus acionistas. Primeiro foi a alocação de $275 milhões no trimestre, como parte do quarto programa de recompra de ações que a empresa tem feito, e que, aliás, é o maior programa de recompra de ações da própria companhia. Até a data deste relatório, o quarto programa de recompra estava 17% concluído, com praticamente 30 milhões de ações recompradas. É claro, as ações descontadas como estão despertam o interesse da própria empresa de reinvestir nas suas próprias ações. E depois, ela pode cancelar essas ações, gerando valor para o mercado, ou revendê-las no mercado a preços maiores e assim aumentar sua lucratividade não recorrente. Além disso, acontecimento de alto impacto, porque houve acordo de aquisição da participação de 45% detida pela CEMIG Geração e Transmissão SA na Aliança Geração de Energia SA, pelo valor de R$2,7 bilhões. E assim, depois desse fechamento, também trouxe essa informação no giro rápido do mercado, a Vale vai deter 100% das ações Aliança Energia, o que ajudou a empresa a alcançar, então, 100% da sua energia renovável. O portfólio de ativos de geração de energia da empresa é composto por 7 usinas hidrelétricas e 3 parques eólicos no Brasil, compreendendo a capacidade instalada de praticamente 1.500 megawatts. E é claro, essa transação está alinhada à estratégia da Vale de ter uma matriz energética baseada em fontes renováveis no Brasil, e é claro que isso contribui para o seu compromisso de descarbonizar as operações a custos competitivos. Afinal, ainda tem o crédito de carbono que a empresa utiliza de tempos em tempos. Já no quesito das perspectivas futuras, a empresa está fortalecendo seu core business, de acordo com ela, ganhando um momento em relação às soluções de minério de ferro, nesse novo acordo do Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos, que acabou selecionando a Vale para iniciar as negociações de cerca de $280 milhões para desenvolvimento de uma nova planta de minério de ferro nos Estados Unidos, além também de construir um veículo único de metais para a transição energética, obtendo as aprovações regulatórias necessárias para parcerias em metais para a transição energética, exatamente como eu tinha falado no início deste vídeo, junto com a fala do CEO, além de desinvestimentos que vão trazer um benefício financeiro para a empresa de cerca de $160 milhões. E é claro, com todo esse fluxo de caixa livre, no primeiro trimestre, a geração e posição de caixa da Vale foi usada principalmente para distribuir praticamente $2,33 bilhões para os acionistas em forma de dividendos, além da recompra de ações que eu tinha mencionado de $275 milhões. E se observarmos como a Vale está nesse momento que eu estou fazendo a gravação do vídeo, nessa cotação de R$ 63,20 para as ações Vale 3, as ações estão desvalorizando 1,34%, com PL muito descontado de apenas 7,41%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E neste caso aqui, podemos até mesmo observar que na comparação com a média do setor da Vale, ela está ligeiramente mais descontada, onde a média das empresas
tem um PL de 7,94. E se compararmos com o próprio histórico da Vale, a média de 12,08 não deixa dúvida nenhuma. A Vale está muito descontada em relação ao seu próprio histórico nos últimos 10 anos, ou seja, desde o ano de 2014. Além disso, o PVP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 53% acima do valor patrimonial dela, mas pagando o dividend yield interessantíssimo de 11,06%. E aí a questão que vai depender muito do seu perfil de investidor, ou seja, sua capacidade de assimilar riscos de mercado, é compreender o cenário atual da empresa, ou seja, passando pela renovação do CEO, os novos acordos de indenização de Brumadinho e que se refere ao rompimento das barragens, o reestabelecimento da Samarco, a retomada do interesse do mercado global pelo minério de ferro e também o fortalecimento das cotações do minério de ferro também no mercado internacional. Uma vez que as ações estão tão descontadas assim, se esses elementos se resolverem de uma maneira favorável para os investidores, a empresa tem potencial para destravar muito valor de mercado. E o interessante é que o Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimentos globais, está recomendando a compra das ações após conversa com a diretoria. Em um relatório após as conversas com a diretoria da Vale, o Goldman Sachs atualizou o mercado sobre a resolução de questões específicas da mineradora, como as relacionadas à Samarco, ou seja, o rompimento das barragens, além de perspectivas a respeito da produção da companhia para os próximos meses. E com isso, o banco tem recomendação de compra para as ações Vale 3. A primeira delas é justamente a proposta de resolução dos incidentes relacionados a Samarco, que, como eu mostrei, a empresa está continuamente comunicando ao mercado em notas oficiais a respeito deste andamento aqui. E segundo o Goldman Sachs, a administração da Vale observou que a oferta apresentada ao governo é a melhor avaliação da empresa para atender os interesses das diferentes partes interessadas e que a oferta atual não exigiria provisões crescentes em relação aos níveis atuais. Em outras palavras, a empresa fica livre do fantasma das indenizações porque ela está buscando fazer um acordo que seja definitivo e final e assim fazer suas provisões e aumentar sua previsibilidade. Embora a Vale acredite que uma última proposta deva servir bem a todas as partes interessadas, a empresa também reconhece um espaço para um possível atraso relacionado aos aspectos técnicos e ao prazo de desembolso. Nas palavras da equipe, embora não tenhamos opinião sobre o resultado da proposta, notamos notícias recentes sugerindo que o governo rejeitará a proposta da Vale, devido às divergências sobre o compromisso social e ambiental e o desembolso total proposto. E isso realmente aconteceu. Também tinha trazido no giro rápido do mercado, mas a Vale está preparada para aumentar o guidance de produção de minério de ferro de acordo com o relatório do Goldman Sachs. A Vale está confiante de que o trabalho realizado ao longo de anos está valendo a pena e que a estabilidade e o crescimento da produção estão se tornando uma realidade. E com isso, a avaliação que o atual nível de preço das ações é atraente para a recompra, mas a empresa tem menos flexibilidade do ponto de vista da alavancagem financeira para ser mais agressiva. Os dividendos e recompras das ações continuarão a ser uso preferencial do caixa após investimentos e obrigações financeiras, indicando que a Vale tem grande potencial de pagamento de dividendos também. E com a recompra de ações, com a manutenção das cotações, ainda que o mercado esteja de mau humor em relação à Vale justamente por conta das indefinições que eu vim comentando ao longo desse vídeo. De todo modo, a recomendação de compra para as ações da Vale tem preço-alvo de $16,20. Sendo que atualmente as ações da Vale no mercado internacional, ou seja, podemos ver aqui a ADR, está cotada aos $12,05, bem equivalente às cotações atuais da companhia no mercado nacional, com Vale 3, aos R$ 63,14. Deste modo, com a avaliação do Goldman Sachs, a Vale teria um potencial de valorização de 32,78%. Embora eu também já tenha falado a respeito das ações Vale 3 na periodicidade semanal, podemos ver exatamente isto, que o suporte de preços nos R$ 63,12 está realmente funcionando como suporte. Podemos ver essa sombra que aconteceu na semana do dia 27 de maio, onde as ações vieram ligeiramente abaixo dos R$ 63,12, na verdade, em R$ 62,79, e existe a possibilidade das ações começarem a andar de lado ou até mesmo retomar a sua valorização. E com isso, caso ultrapasse essa máxima dos R$ 67,10, a Vale vai estar preparada para ter um novo pivô de alta, com uma valorização potencial semelhante a esta perna aqui, podendo chegar até mesmo aos R$ 69,05.
E pessoal, falta pouco agora para sabermos o resultado do IBEST. Afinal, a divulgação dos resultados do Top 20 vai começar no dia 8 de julho. Então, estamos na reta final para fazer parte desse ranking aqui dos Top 20 em canais de investimentos. Então, se você achar que o ativo virtual merece estar nesse Top 20 do IBEST, do ano de 2024, eu peço para você deixar o seu voto. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados também o link para você vir direto para cá. E nem precisa dizer que o seu voto é muito importante para ajudar o ativo virtual a ser mais relevante dentro da plataforma do YouTube e ter mais relevância também na seleção do IBEST. Mas agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual. O lucro líquido projetado é de pouco menos de 42 bilhões de reais. Com payout esperado de 65%, a empresa pode vir a pagar um DPA de R$ 5,97 até um pouco mais. Se isso realmente acontecer, vamos ver o que acontece observando cada faixa de região de dividend yield na nossa pirâmide. Então, observando a nossa pirâmide a 4% de dividend yield, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar nas ações da Vale para receber 4%, será de R$ 149,38. Se você esperar 6%, R$ 99,59, 8%, R$ 74,69 e a 10%, o máximo que você pode pagar, R$ 59,75, mostrando realmente que existe uma grande margem aqui de expectativa em relação às ações da Vale. Naturalmente, tudo baseado nas projeções de lucros e também de payout da companhia. Sendo que este DPA corresponde a uma rentabilidade de 9,46% e a margem de segurança de 8% de dividend yield com 18,18%. Isso porque estou utilizando as cotações nesse vídeo aqui de R$ 63,20. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua expectativa em relação às ações da Vale e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.